Olá, pessoal. Esse é um painel extra do Melhores da Bolsa 2021. Hoje eu estou aqui para falar do mercado internacional, onde estão as melhores oportunidades no momento. Para isso, eu conto com o Rodrigo Lobo, sócio da Next Step Investimentos, e com o Rui Alves, gestor de Global Macro dos fundos multimercado da Quineia. Oi, Rodrigo. Oi, Rui. Tudo bom? Beatriz, tudo bem? Oi, Rui. Prazer, gente. Prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Bom, pessoal, queria começar com vocês me dando um pouco de contexto, né? A gente até estava conversando um pouco antes dessa gravação sobre como estão os ânimos depois de mais de um ano do início dessa crise. Até senti que vocês estão mais calmos do que o previsto e que até muita gente aí passou por um estresse maior. Mas queria saber um pouco a avaliação, de maneira geral, para depois a gente entrar em alguns detalhes de vocês, da situação nesse momento. Vocês estão mais tranquilos? Vocês estão mais otimistas com o cenário que está vindo aí pela frente? Rodrigo, quer começar? Posso. A nossa maneira de encarar as coisas é muito focada no longo prazo, né? A gente escolhe boas ações e fica com elas por muito tempo. Isso nos dá a vantagem justamente de não viver os sobressaltos do mercado, né? Então, assim, a gente acompanha, óbvio, a gente olha, mas no nosso caso, em termos de contexto, a gente vê como através dos olhos dos gestores que a gente escolhe nas empresas que a gente investe. É mais ou menos por aí. Perfeito. Rui, com você, como é que está sendo aí esse meio de ano já, né? Já foi boa parte aí de 2021. Bom, falando de como a gente chegou até aqui, né? É o que a gente está falando antes, né? O Rodrigo já tem bastante cabelo branco e eu já não tenho nem mais cabelo, né? Então, a gente já chega num ponto em que os eventos dessa natureza já não nos surpreendem tanto, porque a gente já viveu 2008, já viveu 2001, já viveu o estouro da bolha de 2000, né? Já viveu a crise da Ásia de 1997. Então, a gente sabe que de tempo em tempo a gente vai passar por uma situação desse tipo, né? Mas saindo ali da crise do ano passado, em algum momento ali em julho, né, a gente visualizou essa questão do que o auxílio monetário e fiscal tirariam a gente do problema, né? A gente visualizou a questão da vacina por volta do fim do ano. Agora, eu acho que a gente está numa situação interessante, né? Porque a gente até fez o nosso último podcast que a gente chama do fim do começo, né? A gente está chegando no fim do começo do ciclo econômico, a gente está entrando agora numa nova fase, né? Os bancos centrais começam a tirar um pouco do excesso de álcool da festa, né? O pessoal começa a ficar um pouco mais sóbrio, e você tem eventos como você teve semana passada e até hoje à noite, né? Para quem ficou acordado de noite, uma boa experiência de trade de bonds, né? O quão louco a coisa ficou, com 10 anos batendo 1,35 no final da noite. A gente olha o otimismo, né? Mas um otimismo que não pode ser o mesmo otimismo que a gente teve nos últimos 12 meses, porque o melhor da festa realmente, eu sempre digo, o melhor da festa é esperar por ela, né? Então a gente está com um crescimento econômico fantástico nos Estados Unidos esse ano, devemos ter um bom crescimento no ano que vem também, quer dizer, crescendo acima do potencial, quer dizer, reduzindo o desemprego nos Estados Unidos, que é logicamente a principal geografia que o Rodrigo e a gente trabalha, né? É otimismo, mas a Bolsa antecipa, né? A Bolsa é um mecanismo antecipatório, já tem bastante coisa aí no preço também. Era isso que eu ia perguntar para você. Você falou desse começo do fim de festa, né? Com a retirada aí dos estímulos nos Estados Unidos, com subida de juros. Na prática, como que isso se traduz para o investidor? O que vocês estão fazendo de mudança, Rui, aí no portfólio de olho nisso? Como você mesmo mencionou, o mercado antecipa, ok. E agora, assim, o que vem pela frente? Olha, eu já vivi bastante ciclo econômico, né, em diversos países, porque quando a gente opera com diversos países, eu sempre a minha carreira foi toda global, né? Eu brinco que eu sou um gringo que fala português no final das contas. Mas o que a gente vê normalmente no ciclo econômico é que os primeiros 12 meses desse ciclo são muito favoráveis para elas, principalmente nesse mundo novo que a gente começou a viver depois de 2008, que é o mundo que os bancos centrais, é o domínio dos bancos centrais, né? Eles salvam tudo e salvam principalmente os ativos de risco. Então, as equities ficam muito leves no começo do ciclo econômico. Se você tem qualquer expectativa que o auxílio monetário e fiscal vai chegar e que esse ciclo econômico vai virar, que é o que aconteceu ali, incrível que pareça, a partir da segunda semana de abril a coisa começou a virar, as equities respondem muito rápido, né? Só que essa é o que a gente chama da fase da esperança, né? Porque você não tem lucro nenhum, mas o PI vai se expandindo, né? Na expectativa desse crescimento de lucro. Aí chega um momento que é a hora da verdade, que você já colocou bastante no preço, a S&P foi de 2.400 para 4.200, né?
quase dobrou de valor, e você colocou bastante coisa no preço, na expectativa. Você já está trabalhando com lucro de 2022, já está trabalhando a 21 vezes lucro. Agora chegou a hora do acerto de contas. O que é o acerto de contas? O que eu coloquei a mais? Porque, logicamente, ninguém tem uma visão perfeita 20 por 20 do que vai acontecer no final de 2022. E o que eu coloquei a menos? Eu acho que isso que o mercado está batalhando no momento, é saber. Por isso que o S&P parou de subir, por isso que o Russell, que é o small cap dos Estados Unidos, já está consolidando a mesa, porque a gente está olhando todos os participantes do mercado dizendo assim, onde a gente colocou muito no preço e onde a gente colocou pouco no preço. Então, a gente que vinha comprado em equity, bem comprado em equity durante os últimos 12 meses, a gente, na verdade, está com uma posição hoje que é até um pouco net vendida. Tá? Ela é net vendida com beta até um pouco negativo no momento. Tá? Não que a gente está pessimista, não, mas é que chegou a hora talvez de não estar tão otimista. Só isso. Legal. Eu concordo com o Rui. A gente está vendo, assim, Bolsa sobe há 10 anos, né? E a gente vê múltiplo esticado em tudo quanto é canto. Mas aí tem aquela história, né? Quando a maré baixa, que a gente vê quem estava nadando nu. Então, assim, a gente se pega na nosso princípio básico de escolher gente que vai saber navegar pelos bons e pelos maus momentos, né? E, enfim, uma coisa, o índice está alto, a gente tenta escolher aqueles gestores, aquelas empresas que sabem navegar por esses momentos e que vão conseguir segurar. Eu acho que a arte está nisso, obviamente, né? De você sair nessa hora, se descorrelacionar do índice, estando naquelas que vão conseguir atravessar essas fases de uma forma melhor. Perfeito. E diferentemente do Rui, Rodrigo, você está em equity, né, propriamente, quer dizer, você não pode fazer essa mudança de classe de ativo, você não pode aumentar um pouco o peso em outras classes. Então, antes de passar para o Rui um pouco, para ele falar um pouco dessa distribuição da Quineia em termos de classe, queria ouvir de você, a gente conversou no início do ano, né, e você já tinha colocado algumas teses de investimento que faziam sentido na carteira, queria que você contasse para a gente, para quem está nos assistindo, o que tem maior peso hoje na carteira da Next Step. Claro. Você falou, a gente é equity puro, ação puro. Como é que a gente pilota esses momentos de mais euforia e de mais oportunidade? Obviamente, quando o mercado sobe tudo junto, a gente tem dificuldade de achar aquelas empresas que a gente gostaria de montar as posições. Aí, naturalmente, a nossa exposição fica maior. Quando o mercado cai, né, o contrário, né? A gente costuma ver, a gente começa a ver aquelas empresas que a gente acompanha há bastante tempo e que a gente gosta, a preços atraentes, aí a gente monta nossas posições e a nossa exposição sobe, nossa exposição do portfólio sobe. Você falou, a gente tá aqui para ser um fundo de equities, né? Agora, como eu falei lá no começo, o que a gente gosta de fazer é escolher principalmente bons gestores. Gente tá na raiz e no final de tudo. Uma das posições que a gente tem com grande convicção é GE. GE é uma empresa que veio de 30 para 6 em 2007, 2008, né, com um monte de coisa esquisita lá dentro, né, uma cultura com uns valores meio esquisitos, mas enfim. No final de 2018 entrou. Pela primeira vez, eles trouxeram um cara de fora para ser o CEO, que é o Larry Culp, que é um cara que vinha de 10 anos de Danaher, onde ele quadruplicou o preço, quintuplicou receita, enfim, o cara que é um gestor totalmente pé no chão, focado na operação e entregar serviço, produto, qualidade para o cliente, ou seja, mais feijão com arroz e beabá impossível, mas o cara entrega. E não deu outra, ele entrou, o GE veio de 6, quando a gente conversou em janeiro está 10, já está em 14, ou seja, é uma tese de botar a bola no chão. Desde então, os caras já reduziram o endividamento absurdamente, aproveitaram aquela história, né? Nunca desperdício uma boa crise, aproveitaram a crise do ano passado, reduziram custos, reduziram overhead, enfim. Aí você fala, poxa, mas então é uma empresa que já, né, como você falou, o preço já foi de 6, já está 14. Será que já não cumpriu o papel?
Recentemente, eles anunciaram um projeto junto com a Safran, onde eles têm uma joint venture para a produção de turbina de avião, para um novo programa, uma nova tecnologia, para nova geração de motores compatível com combustíveis sustentáveis. Ou seja, pronto, abriu uma nova possibilidade, uma nova avenida de crescimento para a empresa, que aí, quando você traz isso para tentar entender quanto é que o negócio vale, já mudou de figura. Então, esse tipo de coisa que a gente procura. Perfeito. Rui, e você? Você falou um pouco da redução da posição em bolsa, né? Não que você tenha ficado pessimista, mas talvez um pouco mais com o pé no freio. E para onde está indo o recurso? Como é que você fez essa realocação? O que a gente fez, deixa eu só contar a história, o que foi a nossa história da Bolsa, né? Para você entender onde é que a gente está agora. Porque a gente já tem bastante coisa em Bolsa, tá? Na verdade, o que a gente tem é redeado. Mas a gente fez várias transições dentro do processo do coronavírus. Tá? A primeira delas foi comprar tecnologia no começo desse processo. A gente era comprar tecnologia e vendido small caps no começo do processo. Depois, a gente, lá mais ou menos na metade do ano passado, a gente criou o portfólio que a gente chamou de portfólio de reabertura, tá? Que foi bem antes da vacina de novembro. Onde a gente comprou cassino, onde a gente comprou restaurante, a gente comprou empresas de vestuário, a gente comprou tudo que representasse a normalização da economia global. Tá? E a gente foi feliz no momento da vacina, né? Porque talvez nem a gente esperasse que a vacina da Pfizer, da Moderna, fosse vacinas tão boas, né, que fizesse o mercado fosse para se comportasse da maneira que se comportou em novembro do ano passado, que foi uma performance fantástica desse tipo de ação. Quando aconteceu isso, a gente tirou essas posições da mesa gradualmente, dezembro, janeiro, tá? E a gente foi gradualmente movendo para commodities. Tá? Principalmente empresas de commodities e no resto do portfólio, commodities também. Tá? Posição essa que a gente mantém até o momento. Inclusive, a gente escreveu 2 cartas sobre esse tema, uma sobre escassez de commodities, outra sobre economia verde, commodities, que descreve muito bem, ou pode procurar no nosso website, se for o caso, escreve muito bem as razões em que a gente entrou nesse posicionamento de commodities. Agora, a mesma maneira é que a gente entrou nessas empresas de commodities, a gente também vendeu muito small cap, tá? A gente está bastante, não negativo, mas small caps trabalham bem, pequenas empresas. Tá? Elas trabalham bem no começo do ciclo econômico, elas têm mais dificuldade nessa segunda fase. Tá? A gente também está vendido em consumo discricionário, tá? E até esquisito falar isso, né? Porque as pessoas, poxa, mas o consumo nos Estados Unidos está lá em cima. Sim, mas o melhor da festa está atrás da gente. E você vai ter que normalizar nos próximos 6 meses, na verdade, o excesso de consumo em várias áreas, né? Especialmente o consumo do que você ficou em casa vai ter que ser normalizado, mas também várias outras áreas vão ter que normalizar. Você olha, vendas no varejo nos Estados Unidos saíram de controle para cima, gravidade existe, né? Montanha tem 2 lados, quando você faz uma montanha desse tamanho para cima, o outro lado da montanha vai ter que vir em algum momento. Né? Então, está vendido discricionário, consumo, pequenas empresas. E, além disso, a gente voltou a ser comprado nas grandes 5 empresas. Tá? As que são, logicamente, todo mundo conhece, Google, Facebook, Microsoft. É aquela brincadeira de sempre. Né? O Rodrigo falou sobre o longo prazo. É aquela brincadeira. Se você vai comprar uma ação para o longo prazo, quantas ações da Amazon você quer? Né? E a gente se viu numa situação em que as pessoas esqueceram dessas ações depois do último resultado, né? Elas ficaram largadas por algumas semanas, enquanto as pessoas preferiam as ações cíclicas, e a gente saiu de tudo cíclico, na verdade, ficando nos commodities, né? E indo para essas 5 ações. É basicamente o que a gente tem no momento. Entendo a posição do Rodrigo da GE, acho sempre uma empresa interessante, principalmente a parte de turbinas. Né? Que coisa maravilhosa é confiar numa turbina da GE quando você está a 10 mil metros de altitude, né? E a sua vida está na mão daquela turbina. Sempre gosto muito da GE, é o melhor para a GE. Mas falando das outras classes, Rui, um pouco, aí você falou um pouco da Bolsa, né? Você explicou um pouco a posição de vocês, e pensando nas outras classes que fazem parte aí do multimercado. A gente, como falei, primeiro o commodities, né? A gente tem essa visão de escassez, tem essa visão que você não cria demanda. Porque é interessante que a gente criou um monstro, né, na economia global. Que você tem uma ideia, a quantidade de energia que a gente consome na economia global é uma coisa brutal. A gente consome 13 terawatts de energia, quer dizer, isso é joule por segundo. Tá? Isso é equivalente a se cada pessoa levantasse aí umas 10 mil maçãs por hora, aquela coisa do Newton, né? Levanta 10 mil maçãs a cada segundo, cada pessoa do planeta.
E é isso que é a quantidade de energia que a gente consome, uma quantidade de energia brutal. A gente só vive por causa de energia, né? Se não for, a gente basicamente come energia hoje em dia. E a gente começou com o processo do petróleo negativo com relação ao petróleo na sociedade global, a gente não investe mais. Como a gente não está investindo mais, está indo cada vez mais para a mão do OPEP. Como está indo para a mão do OPEP, o preço está subindo, é o que você consegue ver na tela. E a gente é bem positivo com relação ao petróleo, o que é ruim para a sociedade como um todo, mas é bom para o preço da commodity, especificamente. A gente acha que o petróleo é para cima. Então, e o petróleo é o rei das commodities. Quando o petróleo sobe, que é o custo de energia global, 85% da energia que a gente usa ainda é combustível fóssil, quando ele sobe, puxa tudo junto. Né? Então, a gente é positivo nas agrícolas, no petróleo, em várias das metálicas, né? Por exemplo, paládio, que corrigiu muito nos últimos dias, a gente comprou recentemente, platina, que é usado de catalisador. Paládio e platina é catalisador de carro, né? A economia vai ter que voltar, vão ter que usar mais desses catalisadores. E as pessoas, eu acho que tem uma visualização errada das commodities, porque as pessoas confundem commodities com equities. Equities, por exemplo, se eu for comprar Vale, é o cash flow descontado de 20, 30 anos na frente a valor presente. Quando eu vou comprar minério de ferro, é completamente diferente, porque minério de ferro, se eu vender minério de ferro para o mês que vem, eu tenho que entregar o minério de ferro. Se eu vender petróleo para o mês que vem, eu tenho que entregar o petróleo. Então, o commodity tem uma duration muito curtinha. E o que a gente está fazendo? A gente vai demandar muito desses produtos nos próximos meses e, em muitos casos, não vai ter o suficiente para entregar. Então, o preço vai ter que ser o arbitrador, o preço vai ter que subir. Tá? E as pessoas confundem um pouco isso. O petróleo no futuro vai desaparecer. Pouco importa para o mês que vem. Se você vender o petróleo no mês que vem, você tem que ir lá entregar o petróleo em Cushing, nos Estados Unidos, ou no Mar do Norte, ali, se for o Brent. Né? Tá. Então, a gente é positivo como isso. Taxa, a gente acha que tem que normalizar. As taxas de juros globais o caminho é normalização. Não estamos falando de nada escandaloso aqui. Estamos dizendo as taxas têm que normalizar. Elas estão no patamar errado, porque os bancos centrais estão forçando elas a estar nesse patamar. Elas vão normalizar. E o Fed, na quarta-feira, talvez tenha dado o primeiro passo nessa direção. Vários outros bancos centrais já estão tirando estímulo. Você vê a Hungria, você vê o Norges, que é da Noruega, já movendo nessa direção. Mesmo Canadá já começando a falar, o Brasil já normalizando taxa de juros, né? Então, taxa para normalizar. E moedas, a gente é muito tático no momento. A gente ainda acha que o dólar vai caminhar para baixo, mas tem que ser tático, porque, logicamente, você não joga contra o Fed, né? Contra a força não há resistência. Então, a gente joga tático. Mas já falei muito, vou passar a palavra para o Rodrigo. Você falou um pouco do aumento de preços aí de commodities, e não tem como eu escapar desse tema, acho que vocês já devem estar cansados de falar de inflação, mas eu tenho que perguntar, né, se a inflação ainda está tirando o sono de vocês, ou se também essa equação já começa a se formar, quer dizer, o mercado já começa a absorver o impacto dessa inflação que a gente já tem visto, né, e que já era esperada conforme a economia for retomada. Rodrigo, tem alguma coisa na carteira que de alguma maneira blinde vocês desse risco? E tem outros riscos que você está monitorando mais de perto? Eu vou voltar para o começo da história, né? Juro sobe, juro desce, inflação sobe, inflação desce. Não é assim que a economia funciona. E as empresas que mandam bem vão saber navegar por isso. Eu vou deixar para o Rui falar mais sobre inflação. Ele vai trazer de volta o comentário que o Rui falou das empresas de tecnologia, que é isso, né? Tem atraído toda a atenção do mundo, as FANG, e são aqueles múltiplos que a gente fala, poxa, né? Os caras vão conquistar o mundo, eu tenho certeza que vão conquistar o mundo. Né? Assim, agora, boa parte disso já tá no preço hoje, estão precificados de uma maneira que com muito pouca margem para erro. Em termos de tecnologia, o que a gente pensa é o seguinte, daqui a 10 anos, quem não for empresa de tecnologia está morto. Né? Então, por exemplo, a gente tem Google no portfólio. Por quê? Porque a gente vê em Google, como eu te falei, algumas avenidas de valores, espaços a serem explorados, muito, muito importante. Poxa, a hora que eles conseguirem monetizar o YouTube, né, só ali tem uma fortuna. A DeepMind, que é um negócio que eles têm lá de inteligência artificial, desenvolvendo tecnologias que podem revolucionar a área de saúde, enfim. A gente gosta, a gente tem no portfólio, nada contra. Mas a gente busca olhar as outras empresas, o que as outras empresas estão fazendo em termos de tecnologia. Por exemplo, Adidas.
A Adidas vende tênis, mas a Adidas encara tecnologia como assim, um processo central no negócio deles, não só para alavancar vendas de e-commerce, que é o natural que todo mundo fala, mas em todos os processos de negócio, ela tem cada vez mais investido em tecnologia e em inteligência artificial para tomada de decisão. Ou seja, esse tipo de coisa que a gente vê vencendo no longo prazo. Perfeito. Rui, e um pouco o que você pensa aí de inflação? Você já deu uma adiantada quando você falou de commodities, mas queria escutar um pouco de Inflação, estrutural. pena que eu não trouxe, hoje eu não trouxe meus props aqui, que eu fiz numa outra reunião, mas a inflação para mim é o seguinte, tá? A gente já fez muito trabalho sobre inflação dos Estados Unidos, mas muito. A gente gastou os últimos 3 meses com diversos trabalhos sobre inflação. E o melhor que eu posso falar da inflação é o seguinte: inflação é como se você abrisse uma caixa, tá? Aí você bota hoje um gato dentro da caixa e tranca ele, tá? E você vai abrir essa caixa daqui a 6 meses, e você não sabe que bicho vai sair. Pode sair um gatinho domesticado, bonzinho, né? Ou pode sair um dragão da inflação ali de dentro. Você não sabe que bicho vai sair de dentro daquela caixa. Mas tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Vamos começar. O preço da energia nos chama a atenção, tá? As 2 únicas vezes que a gente perdeu o controle inflacionário depois de 71, porque 71 é uma data importante. Foi o dia que a gente quebrou o padrão ouro, tá? O dia que Nixon ali quebrou o padrão ouro. Depois daquilo ali, a gente perdeu o controle inflacionário em 2 ocasiões. A primeira foi, logicamente, 72, 74, e o que veio depois daquilo, que foi por causa do petróleo. Tá? E a segunda vez, a gente não perdeu, mas a gente foi para cima do target do Fed, que foi em 2007, 2008, também quando o petróleo foi para 140, 150 dólares. Tá? Então, normalmente é o petróleo que faz a gente viver processos inflacionários difíceis. Tá? A gente tem essa preocupação, a gente divide a inflação em 3 componentes, tá? Que são importantes perceber. Primeiro, salário. Salário não tem inflação que resista por muito tempo se não for transmitido para salário. Inflação é salário. Tá? E os salários nos Estados Unidos estão começando a subir, principalmente o salário mínimo. 12 dólares, 14 dólares, 15 dólares, 17 dólares. Ganha um iPhone se for trabalhar, ganha bônus de 500 se aparecer no McDonald's. A coisa começou a sair um pouco de controle. Tá? E depois que você paga 17, para voltar a pagar 12 é difícil. Tá? Primeiro ponto, salário. Segundo ponto, aí entra a questão do petróleo, que é bens de modo geral, né? O que você gasta corriqueiramente. Estão subindo de preço nos Estados Unidos. A gasolina sobe de preço, várias outras coisas estão seguindo esse caminho, porque os commodities estão subindo de preço. Né? Está faltando semicondutor, está faltando uma série de insumos. Madeira sobe de preço. A madeira corrigiu recentemente, mas olha o quanto ainda está acima do que estava um ano atrás. Tá? Então, os custos dos bens na economia americana, aos poucos, eles vão se elevando. Tá? Então, a gente acha que o processo inflacionário ele pode sair de controle. Não é que ele vá sair de controle, ele pode. Qual é o melhor hedge que a gente tem? Tomada em taxas de juros. Tá? Tomada em taxas de juros em diversos pontos da curva, em alguns casos taxas de juros nominais, em outros casos taxas de juros reais, mas a gente acha que os juros, além de ser uma normalização natural, tá? Que eles têm que voltar a uma normalidade, né? Você tem eles como um hedge interessante na inflação. Se a inflação sair de controle hoje, a gente se sente bem redeado, tanto nas commodities quanto nos juros, no portfólio no momento. Pode ser que saia. Eu acho que o pessoal está brincando com fogo. Mas vamos ver, né? Depende da decisão de milhões de agentes na economia, não é uma coisa fácil de se prever. E milhões de pessoas já fracassaram horrivelmente nos últimos 20 anos tentando prever processo inflacionário. Né? Milton Friedman, se vivo tivesse, revolveria na sua tumba ao ver 2008, aquela quantidade de dinheiro impresso. Aliás, eu esqueci de mencionar a terceira V, né? Eu falei salário, eu falei bens. A terceira V é crescimento de base monetária. Crescimento de base monetária, a gente cresceu a M2 25% dos Estados Unidos. Milton Friedman certamente diria, vai vir inflação. Vamos ver. A gente está redeado. Eu outro dia estava lendo um artigo onde o autor apresentava 4 argumentos, 4 evidências de que essa subida da inflação americana é algo transitório e vai passar. No mesmo artigo, ele apresentava 4 evidências de que essa subida da inflação era permanente e estava indicando uma subida mais duradoura. Ou seja, o que o Rui falou, depende de milhões de fatores, né?
Na dúvida tem a rede, né? Assim, o que fica claro é não vamos pagar para ver, né? Rodrigo, eu queria aproveitar e também te perguntar de uma terceira posição que você falou que é relevante na carteira, que eu acho que é interessante para quem. E é uma ação que a gente sabe que mexe aí com as emoções dos investidores da Berkshire, né? Queria entender um pouco qual que é a tese de investimento. É um ano bastante agitado para a empresa, principalmente depois do anúncio, enfim, da possível sucessão, né? Enfim, dessa indicação de um novo comando. Como é que vocês avaliaram? Primeiro que a gente sabe que você está olhando para o longo prazo, né? Eu sei que não é isso necessariamente que vai mudar a sua tese, mas queria entender um pouco como é que vocês estão olhando para a empresa e se de fato esse anúncio foi representativo aí para o futuro, foi algum indicador relevante. Eu acho que a sucessão já tá, de alguma forma, precificada, né? O Greg Abel já era o cara que todo mundo esperava, né? De um jeito ou de outro fosse tomar a frente. A nossa tese é muito simples, é a tese de soma das partes. Você soma, você vê a operação de seguros, você vê a posição nas demais empresas operacionais e a posição das empresas que ele tem em bolsa. Isso soma dá menos do que dá muito mais do que o mercado está dizendo que vale, né? A bem da verdade, esse spread diminuiu alguma coisa nas últimas semanas, mas assim a tese é muito essa e assim e uma turma a que está e a que ficará que pensa muito parecido, que segue princípios de investimento muito sólidos, né, daqueles que a gente gosta. A tese é essa, muito simples. Perfeito. E Rui, também para a gente encerrar, queria que você me falasse um pouco de alocação geográfica. Basicamente, quase tudo da carteira está em Estados Unidos ou você tem também alguma alocação em Ásia ou mesmo em Europa? É interessante falar um pouco do filme, tá? Até para dizer por que a gente chegou aqui dessa maneira. Tá? A gente começou 100% dos Estados Unidos depois do corona, a coisa era simples, estava difícil demais para não fazer absolutamente mais simples, né? Só era comprar de Nasdaq naquela época. Depois a gente fez uma coisa interessante. Tá? Quando chegou ali depois da vacina, de novembro, a gente mudou o portfólio todo, não todo, desculpa, a gente mudou boa parte do portfólio para a Ásia. Tá? Então a gente comprou muita Ásia naquela época, Japão, China, Coreia, e a gente ficou um tempo alocado em Ásia até que teve a questão da GameStop. Quando teve a questão da GameStop, abriu oportunidades enormes nos Estados Unidos, porque os preços ficaram todos descoordenados. A gente saiu da Ásia e voltou para os Estados Unidos naquele momento. Daí a gente tentou também a Europa em algum momento, né, como uma diversificação, porque dentro desse processo de começo de ciclo, os industriais trabalham muito bem, as ações cíclicas trabalham bem. E a Europa tem muita ação cíclica. Então a gente comprou alguma coisa ali na Europa, mas quando a gente chegou nessa nova fase, que a gente está chamando do fim do começo, a gente decidiu sair da Europa, saiu de tudo, né? E hoje a gente é basicamente Estados Unidos, e mesmo quando a gente compra uma ação com exposição internacional, hoje ela está listada nos Estados Unidos. Eu tenho uma empresa fora dos Estados Unidos hoje, que é Airbus, que não é uma early cycle, não é uma empresa de começo de ciclo. Né? Primeiro você tem que encher aviões para depois comprar aviões. Né? Os aviões não estão cheios ainda, né? Então demora um pouco para você comprá-los. Mas eu sou apaixonado por Airbus e Boeing, né? Tanto como investidor quanto pessoa física. Eu acho é um duopólio fantástico e dentro desse duopólio eu tenho muita admiração pelo A320neo. Eu acho um avião fantástico e eu gosto muito da empresa. Perfeito. Só para a gente encerrar, queria que vocês aproveitassem toda essa experiência, né? Achei bom que eu estou conversando com duas pessoas que já passaram por outras crises e que vêm para essa muito mais tranquilos, né? Queria saber que conselho vocês dão hoje para o investidor que está aí um ano e tanto depois dessa, vamos dizer assim, dessa que foi provavelmente a primeira crise para grande parte dos investidores aqui no Brasil. Que conselho vocês dão para quem está olhando para o mercado, quem seguiu firme aí, principalmente pensando no investidor de bolsa, né, Rodrigo, que se manteve fiel aqui no Brasil para a nossa boa, né, surpresa. Mas como é que você acha que esse investidor pode olhar daqui para frente? Que lições a serem também incorporadas aí no dia a dia? Bom, primeiro quero falar para o Rui. Airbus é uma empresa que a gente olha de perto também, a gente gosta muito. Não está ainda no portfólio por uma questão basicamente de preço, mas a gente está junto nisso. Depois, assim, a gente também está muito concentrado em Estados Unidos, ou seja, no nosso portfólio, 90% das empresas têm sede nos Estados Unidos e 80% da receita das empresas do portfólio vem dos Estados Unidos. O resto é basicamente Europa.
alguma coisa, em termos de faturamento, alguma coisa de Ásia, né? A gente olha, e por que isso, né? Assim, quando você tem um ambiente regulatório estável, segurança jurídica, você tem uma infraestrutura boa e a própria dimensão do mercado, isso te permite a existência de uma variedade de modelos de negócio que a gente não consegue aqui ou em vários outros mercados, né? Daí a nossa preferência, né? A nossa vocação para ativos globais. Agora, em termos de conselho, é o mesmo, né? Assim, a gente viu, 2008 aconteceu e está todo mundo vivo, a gente viu a Covid, felizmente não dá para dizer a mesma coisa, mas o mercado despencar e o mercado voltar, ou seja, as crises vão acontecer, elas vão, umas maiores, outras menores. A nossa maneira de encarar é escolher pessoas que vão saber navegar nas diversas situações, né? Que estejam em empresas sólidas, né? com uma posição competitiva boa, empresas rentáveis, e confiar que essas pessoas, essas soluções de governança, que a gente olha com muito cuidado, vão conseguir atravessar as tempestades e aproveitar os tempos de bonança, quando os tempos de vento em popa, né? Não teria conselho diferente para dar do que confia no longo prazo e escolhe bem as pessoas que vão estar tomando as decisões em última instância dos investimentos que você coloca. Perfeito. Rui? Pode ler os conselhos que eu sempre dou, eu começo sempre com aquelas duas frases, né, da Grécia Antiga, né? A primeira, conheça a ti mesmo, né? E a segunda, tudo com moderação, né? Sabe quem você é como investidor, né? E faça com moderação, né? Nunca se coloque em situações em que você dependa de alavancagem, situações que você esteja preso em liquidez e não possa sair daquela posição. Tome cuidado. A gente está vendo nos Estados Unidos hoje uma loucura tão grande, é tanta loucura que a pessoa física está fazendo, né? Você teve essa questão dessas memes, chamadas meme stocks, né? Que você tem uma empresa de cinema quase quebrada, em que as pessoas começam a levantar o preço da ação sem nenhuma razão. A questão da GameStop, outra empresa também praticamente quebrada, em que as pessoas tentam levantar o preço da ação sem nenhuma razão. Não tenho aqui nada contra cripto, tá? Até gosto, até acho um ambiente legal. Eu estou estudando muito blockchain, cripto, mas tem muita coisa louca sendo feita ali no meio também, né? Tomar cuidado, né? Principalmente tomar cuidado com evitar a ganância e ter um pouco de medo. O medo é bom, tá? O medo é bom. A coisa que eu sempre falo, a analogia que eu sempre gosto de fazer é o seguinte: investir é igual ser piloto de Fórmula 1, entendeu? Para você ser bom naquilo, vai precisar de muito tempo. Agora, você pode se enganar e dizer assim, é só acelerar, frear e virar o volante, eu vou conseguir fazer isso. Não é. Não é, tá? Um piloto de Fórmula 1 é um atleta extremamente preparado, tá? E uma pessoa que fez aquilo ali faz aquilo ali por 20 anos para fazer aquilo da maneira que você não consegue nem ligar o carro. Você não consegue nem chegar no final da reta se você não tiver preparação. Então, investimento, ele te dá falsa segurança que sem preparação talvez você chegue lá. Não é, tá? Então, respeite o mercado, pense no longo prazo, pense estruturalmente, conheça você mesmo e não deixe, por favor, não deixe a ganância, o curto prazo, te levar para caminhos que às vezes são caminhos ruins, tá? Conheça você mesmo, faça com moderação, diversifique, faça uma coisa que faça sentido para você e para os seus objetivos de vida de médio prazo. Perfeito, conselhos anotados. Obrigada, Rui, obrigada, Rodrigo, foi um prazer ter vocês aqui e até a próxima.